Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um podcast do Damas de Ferro. Sou Rafael Zatinski, o seu host. A minha frase de hoje é: nossa fé na liberdade não se baseia nos resultados previsíveis e circunstâncias particulares, mas na crença de que, no final das contas, liberará mais forças para o bem do que para o mal. E eu estou com nossas duas convidadas aqui que já vieram para o podcast e hoje estão aparecendo novamente, a Thailise Scheffer. Tudo bem, Thailise? Oi, Rafa, tudo bem com você? Tem uma frasezinha? Tu responde primeiro, mal educado. Tudo ótimo. Pobre do Nicole. Bom, dado o tema do assunto de hoje, eu trouxe uma frase da Margaret Thatcher que diz que parece-me bem claro que o Brasil não teve ainda um bom governo, capaz de atuar com base em princípios, na defesa da liberdade, sobre o império da lei e com uma administração profissional. Perfeito, que vale ressaltar também, né? A Thay, ela é a nossa grande diretora de comunicação dos Damas. E estamos também com a Dani, a Danielis Lobotkov. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Rafa? Tudo bom, ferrenhos? A frase que eu trouxe é de Mises e é: as leis e as constituições devem ser feitas para servir o povo e não para governá-lo. Diretora de desenvolvimento, né? Também. E trouxemos o convidado especial, Magno Cal, que ele é doutorando em Ciência Política e Governança e também ele é diretor executivo do Libres. Tudo bem, Magno? Bom, Rafael, tudo bom, Thay? Tudo bom, Dani? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de que horas as pessoas estão nos ouvindo. É muito legal estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu também posso falar uma frase? Pode. Eu acho que no contexto aqui do debate das políticas públicas, a frase que todos nós deveríamos ter em mente e nos esforçarmos para convencer outras pessoas disso é que nem todo serviço público precisa ter oferta estatal. Muita gente anda falando sobre o tema por aí, acho que vale que a gente fale um pouco mais até. E há formas de entregarmos serviços públicos, as pessoas têm muita preocupação, e as pessoas que eu digo não são as pessoas com quem a gente convive, mas as pessoas que dependem de serviços públicos, de que sem o Estado ou com menor participação do Estado, os serviços públicos não seriam fornecidos. Acho importante a gente sempre lembrar as pessoas que nem todo serviço público precisa ser prestado pelo Estado. Há uma série de serviços públicos hoje que a gente consegue ver sendo prestados de outra forma. E essa é a frase que eu gostaria de deixar aqui com os ouvintes do podcast. Perfeito, ainda mais porque teríamos muito que falar sobre justamente essa relação entre Estado e também empresas, né? Do tema que a gente está pegando hoje. Eu gostaria, na verdade, de perguntar, né? Thay ou Dani, vocês gostariam de começar com alguma pergunta, alguma coisa assim? Eu posso dar o start. Tu que manda, Rafa. Perfeito. Magno, né, sobre o tema que a gente acabou escolhendo, sobre o marco do saneamento básico, ainda mais sobre as alterações que estão acontecendo atualmente, né, eu gostaria de fazer uma pergunta mais introdutória mesmo. Quais são, assim, as principais alterações, né, feitas pelo governo do nosso querido Nines, né, que mais lhe chama a atenção? Bem, há muitas coisas importante no marco do saneamento. Há muitas coisas de grande importância no marco e por isso que ele teve uma tramitação tão difícil, tão demorada, tão protestada. Vale lembrar que a forma como o projeto tramitou não foi uma forma muito linear. O governo do Bolsonaro apresenta um projeto, uma ideia de projeto em 2019, com uma MP. A MP acaba expirando, não é nem votada, havia uma resistência tão grande de um lado. E do outro lado, o governo era tão mal estruturado politicamente no Congresso naquele momento, isso é um tempo pré-centrão, que a MP perdeu a validade antes de ser apreciada no Congresso. Aí retornou como um PL, e o PL foi prosseguindo com forte resistência, as pessoas literalmente arregimentadas ali pelos sindicatos, os funcionários das estatais, as pessoas que tinham interesse direto
em manter o saneamento estatal iam para as comissões e gritavam. A gente tem alguns registros de vídeo do Thiago Metrô, por exemplo, que não conseguia falar no microfone porque as pessoas gritavam por cima dele. Então foi uma matéria bastante difícil de ser vencida. Talvez a principal mudança do marco de saneamento, que é uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas, é que o marco de saneamento não privatizou imediatamente todas as empresas estatais de saneamento. O marco de saneamento não disse que os estados deveriam privatizar as suas empresas imediatamente, nem no ano seguinte, nem em 2024. Ele disse apenas que as empresas estatais de saneamento deveriam provar a sua capacidade administrativa financeira de fazer investimentos no setor, sabendo que o Brasil é obviamente deficiente nesse setor, que o Brasil está há muitos anos, séculos, talvez mais de um século, atrasado em relação aos países desenvolvidos. É natural que a gente peça, é razoável, eu imagino, que a gente peça às empresas monopolistas do setor que pelo menos nos apresente à sociedade brasileira um plano de ação para que o Brasil feche esse déficit. O que o marco de saneamento coloca é que, na ausência de um plano efetivo de investimento, na ausência de uma capacidade efetiva de fazer esses investimentos, na ausência do cumprimento de metas, esses serviços precisarão ser licitados. Ou seja, na ausência de qualquer prova que as empresas estatais conseguiriam ter uma remota chance de prover um serviço público com investimentos de mínima consideração, haveria uma licitação em que se colocaria lado a lado a empresa estatal, com dezenas de anos de serviço prestado e seu histórico para apresentar, e uma outra empresa pública ou privada, esperadamente privada, que pudesse competir com essa empresa estatal pelo contrato. Ou seja, não seria mais possível a renovação desses contratos com uma empresa estatal e não tivesse a menor chance, capacidade, vontade, organização de prover os serviços. Apenas isso, muito simples. Nós temos empresas que estão por aí há 50, 60 anos e não conseguiram fazer um bom trabalho. Na última semana, para quem esteve no Fórum da Liberdade, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou da empresa local de saneamento, que está há 60 anos e tem 20%, 30% do esgoto tratado. Olha, se você teve 60 anos e não conseguiu chegar à metade dos produtos jogados na rede de águas do Estado, não conseguiu fazer com que metade deles sejam tratados, pelo amor de Deus, você dá chance para outros. Mesmo assim, mesmo só dizendo, olha, no futuro, caso as empresas não consigam, aí teremos uma licitação. Mesmo assim, boa parte das pessoas que são contra o mercado, contra a atuação de empresas privadas no serviço, na prestação de serviços ao público, foram contrários. Então, eu te diria que essa é a principal mudança, a mudança de impor a possibilidade de uma alternativa às empresas estatais que desde sempre não conseguem prover um serviço de mínima qualidade à população. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio. Eu posso ainda acrescentar uma coisa que é assim, o liberal médio brasileiro tem que compreender que a privatização das coisas não acontece de maneira abrupta, ainda mais no regime que a gente vive
no Brasil. Então, a transição que o Magno falou de contrato de concessão, porque antigamente era contrato de programa, o que isso quer dizer? O contrato de programa é um contrato celebrado com um ente federado para você permitir que a pessoa comece a atuar lá. Só que, como não tinha uma licitação, e não que a licitação seja a melhor coisa do mundo, ainda mais para dentro de nós que somos liberais, né? A licitação é sim um meio muito utilizado para corrupção, mas é menos pior do que você simplesmente confiar no Estado para poder conseguir fornecer o serviço prestado sem precisar passar por uma licitação. Porque dentro desse contrato de programa você tinha uma figura jurídica que você podia fornecer um serviço sem prestar esclarecimentos. E esse contrato de programa era um contrato confuso e sem metas claras. Então, o marco de saneamento veio justamente para poder dar essas metas claras e permitir a possibilidade de licitação através do contrato de concessão. E contrato de concessão é o contrato mais usual e homogêneo, que permite regra clara. E eu que sou uma contratualista, eu sempre defendo a aplicação de contratos em todas as coisas, porque contrato, ele tá lá para poder colocar as regras do jogo. E com as regras do jogo, todo mundo quer participar, inclusive pessoas de fora que têm dinheiro. Ninguém quer investir dinheiro ou colocar o seu investimento, um empresário, em algo que não tem uma segurança. E o Brasil já é um país sem segurança jurídica alguma. Então, você vai investir colocando riscos políticos. Você não tem um contrato que vai te dar garantias que você vai ter um retorno. Então, você acaba indo para uma situação que vai sempre precisar do governo. E aí, volta para o contrato de programa, volta para essa figura que já não funciona. Porque você não tem ninguém para cobrar, fiscalizar. Só esse ponto que eu queria acrescentar no viés contratualista, da importância de metas, da importância do marco de permitir que você tenha regras mais claras e permitir a possibilidade de você abrir um pouquinho o mercado que era totalmente controlado e sem nenhuma fiscalização ou regulamento. Regulação, né? No caso, regulamento um monte. Esse é um ponto importante que a Dani traz. É a possibilidade. Não é nem tipo, todo mundo vai ter que fazer tal coisa. Vocês só terão que fazer tal coisa se vocês continuarem a nos provar que não conseguem fazer o serviço. E aí apareceu aí um governo amigo que flexionou essas exigências também, né? Que também é outro problema. Uhum. Então, o ponto que a Dani estava falando sobre justamente essa parte de fazer um contrato certinho, né? O que está no contrato, entregar aquilo, né? Algo que eu gostaria até de trazer que você citou agora, né, Magno? Que, por exemplo, o fato de ele ter abrido essa maleabilidade ali de não, vamos dar uma chance, vamos... não, por que não dar uma oportunidade às estatais, né? Elas são tão perfeitas, entregaram sempre tudo de ótima qualidade, né? Pois é, tem a velha falácia do unicórnio, né? Que as pessoas tendem a contrabalancear uma coisa que existe e tem problemas com a promessa de um mundo sem problemas. Então, acho que até nesse debate vale a pena dizer, é claro que as empresas privadas, as empresas que atuarão com PPP, é claro que elas terão problemas também. Saneamento traz problemas, esburaca a rua, tem que fazer obra, arrebenta o cano, mas não é disso que se trata. Se trata de termos empresas que já estão há décadas operando num setor exclusivamente, né, de forma monopolista, sem ter entregue o mínimo aceitável desse tempo todo, né? Além de serem mal estruturadas, entreguem a políticos, eles não conseguem entregar o serviço. Isso é bastante importante que a gente se diga. Não se trata só de uma referência acerca de um modelo ideal de gestão de empresas. Se trata de um serviço que não é entregue à população, e é entregue de má qualidade, e que a população simplesmente não pode comprar o outro, né? Não dá para você simplesmente vou pegar água de um outro cano aqui. Não é possível fazer isso. Uhum.
Esse marco de saneamento, ele não vai extinguir os contratos vigentes. Eu acho que às vezes as pessoas, como o discurso que a esquerda e a mídia pauta é sempre a questão de privatização, pronto, acabar com o pobre. Na realidade, é a junção da possibilidade com a liberdade de escolher. E a liberdade de escolher não é nem do consumidor final, que é o que a gente como liberal defende, porque ainda assim tem uma intervenção muito grande do Estado. É a possibilidade de você analisar as metas, então os contratos vigentes, já vamos supor que em um mundo que o unicórnio exista, a empresa estatal que fornece serviço realmente cumpre as metas. Você vai inserir cláusulas nesse contrato vigente com as metas que foram estabelecidas pelo pelo marco de saneamento legal, e se cumprir as metas, vai estar lá. Mas a realidade, quando você analisa os fatos e os dados, é que normalmente as empresas que têm esses contratos há 60 anos, como o Magno trouxe, elas não vão cumprir as metas, porque a intenção delas nunca foi cumprir meta e ajudar a população pobre. A intenção delas sempre foi manter esse monopólio e desviar dinheiro e empobrecer o cidadão, o indivíduo. Diga, tá, desculpa. Imagina. Magno, eu estava vendo a questão de água tratada, né? A gente está falando bastante de escolha política e o próprio discurso do Lula, quando ele revoga, né, altera o marco de saneamento, ele diz que ele está fazendo isso para ajudar as empresas, né, estatais a conseguirem entrar nessa competição bastante entre aspas. Mas, se nós analisarmos os dados, por exemplo, a cidade do Amapá, ela teve só 10% de água tratada de esgoto tratado durante todos esses anos. Ou seja, as empresas estatais, elas não estão prestando o serviço que no contrato elas deveriam estar prestando. E essa alteração da lei, de acordo com os grandes críticos, né, do governo Lula, diz que vai acabar adiando, né, a intervenção de empresas privadas dentro do ecossistema, digamos assim, de saneamento básico. Eu queria ver contigo, porque eu acabei acompanhando, né, o trabalho que vocês fizeram no Livres, mas qual foi o maior desafio para que vocês conseguissem convencer as pessoas que estavam atrás politicamente, né, do marco do saneamento, que a iniciativa privada precisa estar ali, porque nós, enquanto liberais, nós entendemos que a iniciativa privada, ela funciona através de incentivos, ou seja, a gente soluciona um problema para gerar empregos, para gerar riqueza, enfim, todas essas questões. Mas como a gente convence as pessoas que não compreendem isso? Eu acho que esse é o nosso principal ponto, e o principal ponto para que a gente consiga criar uma massa para pressionar esse governo para revogar, né, essa alteração da lei. Eu acho que tem alguns pontos importantes. No final das contas, é claro que o ponto do serviço é importante. É importante a gente dizer, olha, uma população aqui que não tem acesso a serviço. Nas últimas semanas, né, quando o Lula assinou aquele decreto, tinha a presença de alguns senadores da região Nordeste. Veja, a região Nordeste hoje não trata 20% do esgoto. 20%. E os caras estão lá defendendo mais dinheiro para as empresas estatais, mais recursos para as empresas estatais, menos regras para as empresas estatais, para que a gente mantenha o status quo. É uma ideia de que a gente não consegue prover esse serviço, nunca conseguiu. Durante esse tempo todo, a gente nunca conseguiu, porque a gente continua oferecendo serviço para quase ninguém. 20% de uma população é o pessoal que mora nos bairros classe média para cima, beleza, eles têm o serviço, mas os outros quase ninguém tem. Mesmo assim, eles estão lá lutando para a manutenção do status quo. Então, racionalidade nem sempre funciona ali. Acho que a gente tinha alguns pontos a serem tratados. O principal dele, em termos de substância, é o serviço. Olha, você não quer pessoas caminhando horas para buscar água, vocês não querem que as pessoas tenham fossas em casa, que as fossas acabam entrando lá no lençol freático. Se você não trata bem
É difícil. Você não quer as pessoas que tenham um banheiro que seja só um buraco lá fora. Hoje, nesse final de semana, eu estava conversando com uma amiga minha e ela me contando que fez uma experiência dessas no meio da faculdade, de passar um tempo com os povos ribeirinhos, não sei aonde. E ela falou, foi ótimo, o problema era a questão do saneamento básico ali, né? É verdade. E não está falando do povo ribeirinho isolado, que as pessoas daqui dos grandes centros vão para lá de propósito. São milhões e milhões de brasileiros que vivem com essa realidade, que não tem saneamento básico. Você vai ali no buraco mesmo. Esse, obviamente, é o centro do nosso argumento intelectual de política pública. Mas o argumento que mais funcionava eram dois. Um era investimento, né? As empresas, quando você celebra um contrato desse de concessão, em geral, eles são acompanhados não só por um valor, né, pago ao governo imediatamente, que ajudou bastante em alguns lugares. O Rio de Janeiro, o estado natal, se beneficiou bastante. O Cláudio Castro ganhou a eleição no primeiro turno em 2022, sendo virtualmente um desconhecido, porque o governo do estado gastou dinheiro à vontade, porque vendeu parte da SEDAI. Então, esse é um investimento, um argumento para políticos. E o outro era a possibilidade de obras. E aí não é um investimento, né, de cara que vai para o governo, mas um investimento em cada localidade. Obras que serão feitas, melhorias que serão feitas e que agora realmente poderiam ser feitas. Você apresentar o plano, o prazo de universalização dos serviços de água e esgoto para o político, dizer, olha, no ritmo que a gente está, a universalização vai ser em 2060. Com o marco de saneamento, a gente tem a possibilidade de fazer a universalização na próxima década. Isso ele entende bem. Entende que há uma antecipação de 30 anos nessa universalização. Mas o que ele entende melhor ainda é que, para a gente universalizar daqui a 10 anos, a gente vai ter obra pra caramba, a gente vai ter investimento de fato acontecendo na ponta. Isso é um argumento convincente. Por outro lado, você também tem que mostrar que há suporte, que há apoio na sociedade civil para esse tipo de iniciativa. Uma das questões que a gente mais se deparava enquanto o marco de saneamento tramitava na Câmara era que, eu concordo com vocês, mas eu estou aqui sozinho. As pessoas estão aqui gritando no meu ouvido, eu estou sozinho. Eu preciso defender isso. Eu sou um deputado que a minha área é não sei o quê. E ele falava, área não sei o quê. Então, esse tema para mim não está no centro da minha agenda. Mas se eu defender o que eu acho certo, vão ficar me xingando. Então, eu deixo para o líder, né? O líder decide. Então, tem esse trabalho educativo também de mostrar que há outras pessoas no Brasil que dão apoio a essa proposta. Então, resumindo, eu te diria que o maior desafio era mostrar para o político que era uma questão não apenas importante para a sociedade, mas que traria potenciais investimentos e dividendos políticos para ele, num intervalo curto de tempo, com o outro lado tendo um lobby muito mais forte, muito mais bem financiado e muito mais bem organizado do que o nosso lobby, né? O nosso lado era bem minoritário nessa questão. Não sei se está certo falar isso ou não, mas seria como se fosse a demonstração de que o desenvolvimento econômico ele tem esse caráter interdisciplinar, no sentido de que você vai trazer investimento e esse investimento vai enriquecer a população e vai conseguir abranger a pauta daquele deputado. Seria mais ou menos isso? Mostrar... Tem aquela frase do Friedman clássica, né, que não o desafio é você plantar sementes na sociedade, fazer o humor das ideias caminharem
para um quadro em que seja lucrativo até para os piores políticos defenderem as melhores coisas. É meio isso, assim, você criar um desafio, ter um desafio de política pública, de formulação de política pública, que é o desafio da disputa das agendas ali. De você mostrar para o político que tem alguma coisa ali de importância para ele. Também é o básico da escolha pública, né? As pessoas respondem a incentivos e as pessoas do setor público também respondem a incentivos, e às vezes você tem que estar aberto a entender que nem todo mundo age por benevolência, que nem todo mundo entende a importância de uma certa política pública, e que, às vezes, uma política pública absolutamente relevante para o país pode não ser nada relevante para um político específico. Então, é uma questão de você ser capaz de ter várias versões do seu discurso, várias versões do seu pitch, né? Da sua venda. Você vai vender a mesma coisa para várias pessoas diferentes. E aquela coisa significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, é uma coisa que a gente aprende no dia a dia, que todo dia a gente aprende um pouquinho. E é você entender, e às vezes é uma coisa que nós liberais não fazemos muito bem, você entender que nem toda pauta você consegue convencer as pessoas baseadas em princípios. Princípios são importantes, mas pessoas diferentes têm princípios diferentes. Que é ok o princípio ser o fundamento do nosso posicionamento, mas o nosso posicionamento não pode ser só princípio, tem que ter uma série de compreensões ali do cenário, da realidade de cada um, para você conseguir evoluir. Você não precisa necessariamente convencer o cara para sempre. Você precisa do voto dele, né? Você precisa que ele, naquela situação, vote com você. Então esse tipo de coisa ainda é um desafio para a gente. Uhum. Existe uma complexidade, né, no próprio governo brasileiro, que é justamente a falta de incentivo, como você havia mencionado, e principalmente né, a falta de punição. Onde que eu vejo que muitas pessoas acabam tendo uma memória curta, né, que não lembram no decorrer de 4 anos, né, de governo ali que a pessoa teve, né, 8 no caso de um Senado, de que aconteceu alguma catástrofe, ou que na verdade alguma coisa muito importante, e as pessoas... quer dizer, o político lá, ele não teve ali a ação que ele deveria ter feito, né? E não sei o de quanto que é o conhecimento de toda a população, né? Mas de que quase metade dela vive sem a coleta de esgoto adequada, né? Então, a questão, né? Eu posso só fazer o que me revoltava durante esse... Não, relaxa, é uma Cortando conversa. Rafa, desculpa. Uma coisa que sempre me estressava durante o período da pandemia era o Viva o SUS, né? Celebre o SUS e tudo mais, porque o SUS é responsável pela sua vacina e tudo mais. Toda vez que alguém traz esse argumento pra mim, eu falo assim, gente, o SUS, ele é responsável também, dentro dele tem a Anvisa. A Anvisa é responsável pelo saneamento. Mais de 50% da população não tem saneamento. Como você quer celebrar algo assim? Então eu tinha uma aversão muito grande a esse argumento de Viva o SUS, celebre o SUS, porque eles sempre associavam, e aí eu tô puxando um assunto que é um pouco diverso, né? Mas só para poder trazer esse ponto que às vezes as pessoas não sabem onde que fica cada questãozinha do governo público, né? No sentido de, o saneamento básico, às vezes a gente pensa que é infraestrutura, mas entra dentro da vigilância sanitária, que entra dentro da Anvisa, que entra dentro do SUS, que entra dentro da saúde. Então, assim, quando você está defendendo o saneamento básico, você não está defendendo a infraestrutura básica, você está falando que é um direito à saúde. E aí você pega e vai, direito à saúde, Constituição Federal, é um direito fundamental, ou seja, é dever do Estado. Aí você começa a entrar em vários empecilhos burocráticos para você poder fornecer um serviço, porque o saneamento é um serviço, porque entra como se fosse um direito, e se é um direito é dever. É a mesma coisa da educação, você começa a pegar os fiozinhos, sabe quando você está puxando o fiozinho para poder achar a linha? Aí você vê na linha que o que não funciona é aquela primeira expressão de, não, o Estado tem o dever de dar a saúde a todos.
Porque é impossível. Aí você acaba desmontando em uma pessoa que não tem saneamento básico, não tem água O que encanada. vale Não consegue ressaltar, lavar a até mão. porque, por exemplo, essa parte que ele fala dentro do SUS, vamos lá, para início de conversa, que eu acho que já é muito difícil da pessoa conseguir assimilar isso, por conta que eu sempre brinco com xadrez, né? De a pessoa não consegue ver nenhum passo à frente. Então não consegue nem calcular o movimento ali, né, do adversário, alguma coisa ali à frente. Imagina calcular toda essa linha de raciocínio, assim, que, Nossa, sei lá, nerd é complexo, né, Rafael? são 4 jogadas já, né? Então... Tá 3 pra dentro do debate do saneamento básico. Mas é aquela questão, né? Defendo o SUS, ok. Mas o SUS, ele tá ali para apagar o incêndio. Por que a gente não prevê o incêndio? Mas a gente tem uma mentalidade muito atrasada. Eu acho ok da nossa Constituição ter uma série de equívocos, porque a Constituição não foi escrita na fundação do país, assim, né? Não foi tipo, estamos aqui no zero quase, vamos pensar aqui como essa sociedade vai ser organizada. A Constituição foi escrita em 1988 e não deve ter nada de bom sairia de 1988. O Brasil era uma zona total, uma zona completa. O Brasil tinha acabado de sair da ditadura. A dinâmica da Assembleia Constituinte era absolutamente caótica. Quem tem interesse nisso? Hoje já há uma série de relatos sobre os processos da Constituição de 88, né? Da Constituinte e tudo. Era uma parada caótica, uma série de... Não era vamos escrever aqui normas para a sociedade brasileira, para o bom funcionamento das normas brasileiras. Eram negociações políticas que você agradava um pouquinho aqui, agradava. Imagina você escrever uma Constituição baseada em agradar quem está gritando e tal, quem está lá. É uma loucura total. Então não é surpresa que haja equívocos graves ali na nossa própria concepção do Estado. Mais grave do que isso, para mim, é claro que a Constituição meio capenga é grave, mas mais grave disso tudo é que nesses 35 anos, desde 1988, a gente ainda não conseguiu entender algumas coisas básicas, e que o direito à saúde, a gente não consegue nem nos questionarmos em coisas muito básicas. Olha, a Constituição determina que o cidadão brasileiro tem direito à saúde. A gente não consegue parar e pensar, não, mas ok, como é que a gente faz isso? Como é que é a melhor forma da gente fazer isso? A gente só vai no automático. Não, se é dever do Estado que o cidadão tenha acesso à saúde, logo o Estado tem que cuidar da ambulância, das ruas que levam até o hospital, do hospital, da portaria do hospital. Tem que ter lei sobre o estacionamento do hospital. Tem que ter licitação para comprar a toalha de mão do hospital, para contratar a enfermeira. Então, a gente não consegue. A gente é tão capturado por interesses setoriais que toda a nossa discussão é capturada pela organização do negócio, não pelo serviço que a gente está prestando. E no saneamento é exatamente igual. A gente não pensa, mas como é que é a melhor forma de chegar água tratada, encanada na casa das pessoas? Qual é a melhor forma da gente coletar, tratar o esgoto? Não pensamos nisso, a gente está pensando qual é a empresa que vai fazer essa intermediação e por que é um dever, um direito adquirido pelo governador de indicar a pessoa que vai liderar o processo de levar água encanada para casa das pessoas. A gente não consegue nem fazer esse tipo de reflexão na sociedade. Assim. Se há o direito à educação, se a gente não deseja que nenhuma criança fique sem estudar, é óbvio que tem que ter o Estado, tem que construir a casa lá, a escola, licitar a tinta. A gente não consegue pensar no serviço. E mesmo quando a gente consegue pensar no serviço, pensar nas empresas, é tudo um discurso muito bizarro. Pense no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, há uns 3 verões atrás, estava servindo água com coliformes fecais para a população. Literalmente. Não era... por muito tempo se achou que era uma alga, né? Então a água estava saindo com mau cheiro da torneira das pessoas. E olha só, essas são as pessoas privilegiadas que são servidas pela rede da operadora de serviços públicos de água e esgoto. Não são as pessoas que estão fora
dos serviços, né, não são as pessoas dos 50% de lares que não são conectados à rede de esgoto. São as pessoas que tiveram e têm a felicidade de ter suas casas conectadas às redes de água e esgoto do Rio de Janeiro. Essas pessoas estavam sendo servidas águas que não eram com algas, eram com coliformes fecais. Mesmo assim, havia parlamentares do Rio de Janeiro que defendiam a manutenção da SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio, estatal, porque a SEDAI era lucrativa. Então vejam a ironia que os parlamentares do PSOL defendiam a manutenção da empresa estatal porque ela dava lucro. Em primeiro lugar, eu não sabia que o pessoal achava que era função da empresa estatal dar lucro. Em segundo lugar, é muito fácil uma empresa dar lucro. Provavelmente algumas das pessoas que nos ouvem são empreendedoras. É mais fácil você ter lucro se você não faz nenhum investimento, se você é monopolista e se a qualidade do serviço que você está oferecendo é absolutamente indiferente. A ponto de você poder servir água literalmente contaminada aos seus clientes. Então imagina o quanto é difícil esse debate e o quanto é difícil a gente convencer a sociedade se nem uma empresa que serve água com cocô para os seus clientes pode ser desqualificada da provisão desses serviços. O que uma empresa estatal precisa fazer para a gente desistir dela? Não sei mais. O que você até menciona sobre essa parte, né? É fácil conseguir dar lucro, né? Quando você é monopolista e não tem nenhuma punição atrás disso, né? Me lembra até de um argumento que eu tinha visto até do próprio Tom Palmer lá na LibertyCon, onde que ele estava citando sobre o que precisava para um bar dar certo, né? Que ele havia mencionado que precisa de um sabonete de tal cor, né? Então, como é engraçado que nessas agências estatais elas funcionam tão efetivamente para as empresas privadas a ponto de controlar até qual tipo de cor de sabão que a pessoa tem que usar, mas quando entra no caso de uma SEDAI da vida, ou até, por exemplo, né, aqui no estado de Sabesp, né, que também, né, até na minha cidade não tem lugares onde tem saneamento básico, eu acho um absurdo, sabe? Tipo, a 1h30 de São Paulo não ter. Aqui na minha cidade, aqui em São Paulo, também tem lugares que não tem saneamento. É foda aqui. É complicado mesmo. Então, lógico, a gente fala de casos mais graves, né? Que nem lá no Nordeste, no Norte, onde que é baixíssima a quantidade de saneamento, mas a gente volta, né, para o centro metropolitano, onde que acontece toda a parte ali, né, da tecnologia, dos avanços do Brasil, e mesmo assim peca no mesmo problema, né? E eu acho que vale essa reflexão que a gente para a gente fazer sobre nossa relação com o Estado brasileiro. Em que momento a gente vai aceitar que não deu? Olha, não deu. Isso não é um discurso radical. Isso é um discurso do centro da política brasileira. É um discurso óbvio. Olha, não deu, não funcionou. Esse modelo não funcionou. A gente tem um modelo das pessoas, das empresas que não conseguem fazer investimento porque não tem dinheiro. Os governos estaduais todos quebrados e tudo. Mesmo assim, eles acham que qualquer possibilidade, e de novo, né, vale a gente retomar um ponto, qualquer possibilidade da empresa estatal perder o contrato, não era pela sorte, né? Ela só perderia o contrato se ela continuasse a ser tão ruim quanto sempre foi. Mesmo essa possibilidade, as pessoas já rejeitam imediatamente, porque eles têm um apego à ideia de que o serviço público só pode ser prestado pelo Estado e os pobres só podem ter acesso a um serviço se for prestado diretamente pelo Estado. A gente tem inúmeros outros argumentos contrários a isso, mas parece que a cada discussão a gente precisa reiniciar o argumento de novo. Pessoas que acreditam que coisas vitais para a nossa vida, como a água, não podem ser entregues em nossa casa por uma empresa privada, sendo que todo o resto é assim que acontece, né?
muito desse discurso vai muito na linha de é o que o governo quer que as pessoas acreditem. Então, quando a gente para poder pensar um pouco, e a propaganda que você vê do governo federal na sua televisão, que é o que atinge a grande população, é, por exemplo, direito, educação, direito de todo, dever do Estado. Então, você vai incutindo isso, essa necessidade, esse apego, essa dependência. Quando você tem a dependência, você acaba acordando com você mesmo que tá tudo bem você abrir mão da sua autonomia, da sua liberdade, da sua dignidade, porque todas essas coisas que o Estado vende como direito são coisas que dignificam o ser humano. Então, quando você consegue tratar ele e colocar ele numa situação de miséria que ele não consegue nem raciocinar, ele fica dependente da migalha. Então, ele não consegue pensar em como é ser livre para poder conseguir ter algo um pouco melhor, que é dessa dignidade da pessoa humana, que é o que vai desenvolver ele e tornar ele mais... Não vou nem falar rico, mas no sentido de menos miserável. Porque é o que se precisa, né? Tem um economista que eu sei que a Thay gosta bastante também, que já conversou sobre ele, que é o Amartya Sen, que ele tem um livro justamente que é Desenvolvimento como Liberdade. E ele fala sobre a questão de você dar a riqueza para o indivíduo, que consequentemente a nação vai se tornar mais rica. Isso linka na ideia de Stuart Mill lá atrás, de Adam Smith, justamente que quando você tem um indivíduo que consegue ter a capacidade de conseguir pensar em outras coisas que não ser o básico, ele consegue ser livre para poder conseguir empreender, para conseguir desenvolver. E é o que a gente não tem aqui no Brasil. A gente não tem um indivíduo que é livre para poder conseguir pensar no desenvolvimento econômico, porque ele está pensando em não morrer, em ter o alimento básico. E aí, quando o governo dá aquela migalha, ele se sente grato e ele se sente que ele tem uma dívida eterna com o Estado. E se não for aquele meio, não existe um outro meio, sendo que tem outras alternativas, né? E o que traz mais enriquecimento para o mundo é a iniciativa privada. E aí eu linko com uma autora que a gente estuda bastante, a gente fala aqui no Damas, que é a Deidre McCloskey. A Deidre McCloskey é uma economista e ela fala também sobre esse grande enriquecimento que aconteceu depois da industrialização, que foi causado por conta do capitalismo. E esse grande enriquecimento, ele trouxe um desenvolvimento da população que antigamente era miserável, e ela compara dados, ela pega e fala assim, olha, você colocar um pobre de 1800 na França e colocar uma pessoa pobre de 2023 na França, você vai ver que os pobres são diferentes, você vai ver que a qualidade de vida é diferente, porque não avança só, quando você tem uma industrialização e o capitalismo, você não avança somente o dinheiro, mas você avança tudo, a medicina do passado, a medicina do presente são diferentes. Então, você tem um enriquecimento tem que ser incentivado o capitalismo, a tecnologia e tudo mais, porque é isso que vai trazer enriquecimento para toda a população. E essa é a alternativa. Só que as pessoas não conseguem entender essa parte justamente por conta que ficam presas no discurso que o Estado vende, que a mídia vende, que a esquerda vende, que é essa dependência do Estado como salvador da pátria, e não como você mesmo salvador de você. Principalmente uma situação que o Estado não consegue fazer o mais simples, né? Fazer coisas com que nós, talvez de forma errônea, né, tenhamos destinado ao Estado como missão do Estado para fazer. É interessante de pensar que as coisas que são dever do Estado e o direito da população são coisas que não vão muito bem, né? Não vão muito bem. A nossa educação não vai muito bem, a saúde não vai muito bem, segurança nem se fala, mas mesmo assim é difícil começar a conversa sobre formas alternativas. Assim, eu lido com isso todo dia. Eu sou o diretor do Livres. O Livres é uma organização que trabalha bem dentro da janela de Overton, né? Bem dentro das janelas de possibilidades políticas do momento. A gente não é uma organização que puxa a linha em ideias super inovadoras que estão fora da discussão. A gente é uma organização que trabalha com coisas que estão na pauta do dia a dia. A gente vai lá falar com os deputados, a gente fala com os jornalistas e tudo. É muito difícil incutir esse senso, primeiro, de curiosidade, né, de curiosidade a respeito de como as coisas podem funcionar de formas diferentes,
E principalmente de proporção, de prioridade, de o que o Estado deveria estar, o que os políticos deveriam estar se preocupando. E acho que aí é muito importante a gente conseguir fazer com que o saneamento seja adotado pelos liberais enquanto medida de ação estatal, sabe? Que a gente considere pensar em cada privilégio, em cada custo de viagem, em cada programa absolutamente louco que o governo resolva propor, em quantidades de conexão de lares à rede de esgoto que seriam possíveis caso a conexão de lares à rede de esgoto ou à rede de água encanada fosse prioridade do governo. Será que a gente ia decidir fazer um programa como Ciências Sem Fronteiras? Que a gente tivesse em mente que metade dos lares brasileiros não são conectados à rede de esgoto? Será que a gente teria a cara de pau de ter nossos políticos defendendo o envio de estudantes universitários, que já são a elite do país, para cursos no exterior, se a gente conseguisse falar para a população do Norte e do Nordeste que só um percentual ínfimo do esgoto produzido em seus lares são tratados e não despejados em natura nas praias, nos rios? Eu acho que não. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa conversa, porque as pessoas têm um apego quase que religioso às possibilidades que o Estado pode oferecer a elas. Parece que o Estado, na cabeça do brasileiro, não funciona com o dinheiro dos impostos entrando e serviços saindo do outro lado, com uma taxa bastante grande sendo cobrada nesse meio. Parece que entram desejos e do outro lado saem realizações. Aí no meio ali tem uma corrupçãozinha que a gente consegue aceitar, mas as pessoas têm essa percepção de que elas se abstêm absolutamente das discussões a respeito de custos e prioridades do Estado, porque no final das contas elas confiam que o Estado vai entregar alguma coisa. E o que acontece é que elas pagam cada vez mais, recebem cada vez menos, e a taxa cobrada nesse meio fica cada vez maior. Basta a gente ver, por exemplo, saindo do tema do saneamento, entrando na educação, o quanto da discussão acerca do Fundeb e sobre a remuneração dos professores, dos inspetores, dos profissionais de educação, como são chamados agora, e quanto foi discutido exatamente, efetivamente, focadamente no resultado dos alunos. Então, esse culto ao Estado vai resolver, os políticos vão resolver, é uma coisa meio mágica. Quem vai pagar? A gente não sabe, a gente nunca sabe, nunca acha que é a gente mesmo. Quando apertado, eles dizem que quem vai pagar são os super ricos. No final das contas, a gente acaba tendo programas absolutamente ineficientes, absolutamente caros, absolutamente mal pensados, sendo executados, custando muitos milhões, bilhões. E, por outro lado, nós temos prioridades que são absolutamente visíveis. Toda cidade grande tem um valão correndo a céu aberto, toda cidade grande tem esgoto in natura sendo despejado, e a gente não consegue colocar isso na pauta da política. É impressionante, mas é a nossa realidade. Eu acho, na verdade, a única coisa que eles são realmente bons de fazer é essa máquina de alienação, né? Porque, por exemplo, fala que vamos colocar nos mais ricos, tá? Se você pegar uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, ela já tá ali abaixo dos 15% que mais ganha o salário do Brasil. Se você pegar ali, por exemplo, a morte do discurso, a morte de talvez alguma crítica, né? Que, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na minha faculdade, né? Eu tive um ano, né, dividido entre 2 semestres ali, uma aulinha maravilhosa de psicologia social, da qual eu ensinava defenda o SUS. Ah, mas e tal coisa? Não, defenda o SUS. E qualquer coisa que você discordava, você estava cometendo um pecado criminal aonde que você tinha uma bela recompensa de ser reprovado. Então, né, não existia de fato esse debate, porque existe, na verdade, né, eu tinha até um professor meu que era ótimo em ser passivo-agressivo nessa parte, de a partir do momento que você discordava do que ele concorda, ele já começava a jogar pro lado dele, para conseguir mesmo matar todo qualquer tipo de debate que poderia ter, um ceticismo talvez, né, o que eu acho que no mínimo é um tanto crucial na parte da psicologia ser cético. Você não pode simplesmente aceitar porque sabe?
Isso, na verdade, até em tudo que se define como ciência. Exatamente. É complexo, cara. É complexo pra cacete, assim. E é uma coisa que às vezes é interessante ter um papo com pessoas que não estão lidando com isso no dia a dia, porque a gente se acostuma com as coisas muito bizarras. E se acostumar com as prioridades que a gente vê é muito difícil. Você acaba ficando menos sensível a essas coisas. Eu te confesso que voltar a esse tema, falar sobre esse tema, me deixa com raiva, que não é nenhuma um sentimento legal para se ter. Mas os 2 decretos publicados agora pelo governo Lula sobre o marco de saneamento me colocaram de volta nessa posição. Assim, eu estava com raiva. É impossível entender isso. É possível entender isso de cabeça aberta, de espírito desarmado, assim. Não, olha só, esses caras também têm boas intenções, mas vamos ver. Cara, não tem, cara. A intenção dos caras é literalmente abaixar as exigências para conseguir colocar os amigos dele participando do processo. É literalmente você abaixar a média para os teus amigos passarem de ano. Porque você há 2 anos atrás tinha feito todo um marco legal para determinar que a média era 7. Aí agora os caras estão, não, pô, coitado do cara aqui, gente boa, bota a média 5. Sabe? E é frustrante mesmo. Sim, né? Além do mais, porque isso acaba até afastando o próprio investimento estrangeiro aqui no Brasil, né? Porque, não, olha só, a gente tem essa proposta bem legal, né? A nota 7 ali do negócio. E daí a gente diminui essa nota para justamente os que estão ali no meio, né? Sei lá, a turma do fundão que simplesmente estava brincando de alguma coisa, né? Conseguir passar e pronto, né? Você vê que, tá bom, então por que eu vou investir? Né? Por que eu vou ter esse risco, né? É complicado. E essa a gente ficou falando aqui sem nem entrar no papo da segurança jurídica, que é seria outras 10 horas a gente falando aqui. É outra coisa que o decreto traz também, né? Imagina você, o marco de saneamento passa. E aí, nos 2 anos desde o marco de saneamento, você tem alguns leilões, algumas empresas fechando esses contratos, algumas empresas entrando nesses contratos, investindo bilhões, com B, parcerias de 30 anos, e aí você vai lá e, pum, mete um decreto e muda. Como assim, cara? Você bota 2 decretos e você muda. Então, a partir de agora, a regra é outra. Como assim? Como é que você atrai investidor assim? Como você finge ser um país sério? Se você está literalmente mudando a regra na caneta. E outro ponto, né? Além do mérito dos decretos do governo Lula, a forma também é inconstitucional, né? É errado. O decreto modifica a lei tem um baita trâmite, passa na comissão, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada, de repente o presidente mete um decreto e muda. É brincadeira, assim, a gente não está nem tentando ser sério. A gente adotou a lógica do tem a lei, mas se a gente precisar mesmo, a gente dá um jeitinho aqui. É muito ruim isso. Como é que você vai trazer investimento assim, pô? O nosso arcabouço jurídico brasileiro, ele não foi projetado para poder ajudar as pessoas. Ele não foi. É por isso que quando eu trouxe a frase de abertura daqui do podcast, eu trouxe a frase do Mises, que fala que as leis e as constituições, elas devem ser feitas para servir o povo e não para governar. Não para governá-lo. E é justamente o que acontece nessa dinâmica que a gente tem de uma medida provisória poder ter o poder de alterar uma legislação, um decreto legislativo também pode, desde que não altere parte fundamental, que altere materialmente a legislação, só que é tudo tão subjetivo que você não tem nenhuma regra clara. Então, cai muito naquela questão de regras claras são importantes.
a importância de regra clara é que você, entendendo, você quer participar. Você entendendo, você quer participar, você consegue trazer o investimento para dentro. Eu vou fazer o jabá até do meu livro, que é justamente sobre investimento estrangeiro, como ferramenta para o desenvolvimento econômico, onde eu trago um capítulo que eu falo justamente sobre por que não tem um investimento não é forte aqui no Brasil. A gente ainda tem bastante investimento para a palhaçada que a gente vive, pro arcabouço jurídico que a gente tem, porque a gente tem recursos naturais, como população, a questão dos recursos naturais que a gente tem. Então a gente tem um país que é feito para poder ser desenvolvido. Por isso que o Brasil é um país emergente, não subdesenvolvido. Só que você tem uma insegurança jurídica e riscos políticos tão grandes que isso afasta o investidor. Porque imagina você explicar para um investidor estrangeiro, por exemplo, o que é ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Você não explicar isso, você tem que fazer... O seu inglês tem que estar no C2 de desenvolvimento. Porque você conseguir explicar é muito complexo. E mesmo assim, quando você explica o risco, você fala assim, olha, mas dentro disso a gente tem um contrato. O contrato, seguindo o Pacta Sunt Servanda, que ele nasceu para ser cumprido, você vai cumprir. Mas no Brasil, se uma canetada pode mudar um contrato, por que você quer investir se não tem validade? Aí eu trago até exemplo da Argentina. A Argentina é um país que já foi considerado a Europa da América Latina, só que começou a ter tanta intervenção, os contratos não começaram a ter validade, que isso vai afastando o investimento. Tem uma piada interna dentro do direito internacional que é quando que a Argentina não deve dinheiro pro Fundo Monetário Internacional, porque ele sempre está lá pedindo dinheiro e sempre nunca pagando, e o fundo sempre emprestando. O Estado ele faz um arcabouço jurídico que é para poder beneficiar ele mesmo e trocar favores entre eles e sempre prejudicar a população. É uma tristeza e uma revolta. E quando eu começo a pensar nisso, falar, me dá raiva também. Eu fico igual o Max, eu fico com todo sentimento de ódio. Faltou essa parte, Dani. Mas é isso, sim. Eu acho que tem uma parte aí que é muito importante pra gente. É entender que os nossos adversários são muito bem articulados, muito bem financiados, tem muitos aliados. E que a gente, enquanto força, é muito nascente ainda, né? Enquanto força política é muito nascente. Então, as nossas vitórias são raras, mas também devem ser muito comemoradas. A gente opera contra a maré, mas hoje a gente tem mais formas do que nunca de fazer isso acontecer. Porque se a gente deixar a coisa rolar... vai ser o processo que a Dani descreveu, que é o Estado pelo Estado, né? Eles resolvem os problemas deles, e é o problema de operação ali dos interesses, né? De gestão daqueles interesses. E a não ser que dê um problema, a não ser que chegue num ponto que realmente a capacidade deles de arrecadação fique prejudicada, que entre num ponto de ameaça ao próprio sistema que eles guardam ali, o dinheiro é infinito. O dinheiro é infinito e cada vez mais eles têm também formas de driblar a infinitude do dinheiro, a finitude do dinheiro, na verdade. Então, eles adiam pagar dívidas, os precatórios são adiados, a gente vê em pedaladas, ou seja, sempre formas de poder gastar mais. E a gente é preso nesse ciclo. Os serviços que eles estão efetivamente pagando, fornecendo, ou mesmo a moralidade dessa operação toda acaba virando uma coisa na qual a gente pensa depois. A prioridade dos caras é só manter a máquina rodando, não tem jeito. Uhum. Magno, falando em máquina rodando agora, eu estava vendo o debate dos deputados em relação a essa alteração de lei, né? E parece que tem um clima não favorável à movimentação política dentro do Senado. E eu queria aproveitar isso para perguntar para você, porque você teve bastante tempo em Brasília, né? Falando como a gente pode construir esse clima político, porque talvez não valha a pena você gastar uma energia política em algo que você sabe que não vai para frente. Então, como que a gente consegue criar esse clima político para talvez... nos próximos dias conseguir pensar em uma movimentação institucionalizada para
barrar essa questão do marco do saneamento? Eu acho que tem alguns desafios diferentes. Eu acho que o primeiro, de baixo para cima, né? Eu acho que a gente precisa de mais gente entrando na política. Eu acho que a gente precisa de mais gente dando salto, né? E vai que... acho que algumas grandes histórias de sucesso de pessoas do nosso campo acabaram sendo eleitas no vai que. Vou lá e tal. E acabam. E essas pessoas têm um impacto gigantesco. Eu acho que é difícil a gente superestimar o impacto que uma pessoa, um eleito pode ter em uma casa legislativa, por exemplo. É muito impacto, é muito significativo, é muito relevante, mesmo que às vezes eles mesmos percam um pouco de perspectiva a respeito da importância da presença deles ali. Isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar. A gente precisa de mais gente entendendo que a política é uma arena legítima e uma arena na qual a gente precisa ter participação. Eu acho que no intermediário a gente precisa de mais pessoas engajadas nisso. A gente tem um ecossistema bastante rico hoje, organizações, partidos políticos e pessoas influentes que estão trabalhando nisso. Eu acho que é um caminho, eu acho que a gente precisa ter mais, a gente precisa forçar, estruturar as iniciativas que a gente tem hoje. É muito melhor do que éramos, somos hoje muito melhores do que éramos há 10 anos, certamente muito melhores do que éramos há 20 anos, mas a gente tem um caminho ainda a percorrer. E, por último, a atuação junto aos eleitos, aos deputados, principalmente, que a maioria das grandes questões nacionais acabam sendo discutidas mesmo no Congresso Nacional, com esse nosso federalismo esquisito, é de estreitar relações com eles, de ter relações. Você não precisa concordar com eles sempre, mas você precisa manter um contato. É uma forma de ativismo que a gente negligencia, que a gente não presta muito atenção, que a gente talvez não tenha se dado conta que é importante, que é se comunique com os políticos nas redes sociais. Se tem uma coisa que eles valorizam hoje, talvez essa seja a grande contribuição que meu tempo em Brasília tenha dado ao meu entendimento da política na prática ali, para fora pelo menos, é que as redes sociais são muito importantes mesmo, de fazer pessoas mudarem de ideia, de fazer votações que estavam para acontecer não acontecerem, ou de fazer votações que não iriam acontecerem. Então, a rede social, o engajamento online é bastante significativo porque tem um impacto significativo para os políticos. E isso tudo junto, né, as pessoas entrando na política, as organizações, os players ali da sociedade civil e os políticos juntos são um campo e como a salsicha é feita. As leis não costumam ter inspirações profundamente intelectuais, não costumam vir das gavetas de algum acadêmico. Elas são feitas ali por assessores, por políticos, por quem está mais ativamente participando das discussões. Então, há uma possibilidade razoável de se fazer ativismo na ponta, de se chegar a essas pessoas. E talvez seja a grande lição que eu dê às pessoas, que eu comente com as pessoas, desde que eu voltei ao país, depois de morar muito tempo fora, para trabalhar nesse tipo de setor, é que a gente não faz ideia do número de políticos que gostariam de ouvir opiniões embasadas. Então, pessoas que têm um grupo de estudos, que têm um grupo da faculdade, mandem sugestões, mandem comentários para assessores dos políticos, mandem para os políticos, organizem com seus amigos alguma coisa criativa. A gente tem mais formas do que nunca de influenciar a política. A política é um jogo de influência.
Não é um jogo de melhor argumento, não é um jogo de intelecto, é um jogo de popularidade e influência. Então, eu vejo o caminho está aberto. Eu acho que a gente tem muita gente muito jovem no nosso campo, muita gente muito criativa, muita gente muito talentosa, que podem se engajar em cada uma dessas esferas, seja ajudando ou se candidatando, seja trabalhando no debate público, ou seja no próprio parlamento. O jogo está sendo jogado. Acho que por muito tempo, até uma coisa meio romântica, assim, né? A gente por muito tempo achou que há esferas nas quais a gente tem pouca influência, a gente tem que... Não adianta tentar influenciar lá, porque é muito grande, é muito distante, tem uma máquina bem colocada. Na verdade, acho que há uma máquina bem estruturada, há uma máquina que se defende, o corporativismo e tudo quanto é forma está explícito no setor público, mas acho que a política é um jogo que está sendo jogado, que é jogado para todos os políticos a cada 2 anos. Então, se a gente se organizar, acho que a nossa melhor forma de ter impacto é tentar chegar o mais perto possível daqueles que estão tomando decisões. Tanto no marco do saneamento, que é importante, a gente não só trabalhou na sociedade civil, a gente não só avalia possibilidade de entrar na justiça, mas a gente articulou imediatamente um PDL para entrar lá na Câmara para assustar os efeitos do decreto. Então, a sociedade civil é importante, a discussão na internet, nas redes sociais é importante, mas o poder mesmo está lá na Câmara dos Deputados, está lá no PDL. Eu acho que se a gente tem possibilidade de se articular em todas essas esferas, a nossa chance de aumentar a nossa presença, a nossa importância relativa no debate público aumenta muito. Uhum. Então, né, até uma das grandes dúvidas que eu gostaria de fazer aqui, né, nesse episódio é justamente se é possível reverter, né, toda essa bagunça que estão criando, né, com a mudança do marco de saneamento. E o que dá a entender que sim, né, que ainda não está tudo perdido, ainda pode ser feito para conseguir, né, alterar de fato, impedir com que essa bagunça seja criada, né, ou efetivada, né. Sim, há coisas a serem feitas. Há coisas que a gente pode fazer. E acho que essas são as melhores coisas que a gente pode fazer e as únicas coisas que a gente pode fazer. Acho importante que a gente não deixe o tema morrer. É importante que não seja uma onda de o ciclo, enquanto a notícia está quente, a gente está super engajado, depois o tema morre. É importante que a gente preste atenção nas negociações que serão feitas na Câmara dos Deputados com o Executivo. Há diversos rumores que há muitos cargos de segundo escalão ainda não preenchidos para que possam ser usados em negociações com a Câmara dos Deputados. Os mais otimistas acham que vai ser na reforma fiscal. Eu não acho que chegue a ser reforma fiscal, eu acho que vai ser muito antes, em temas muito caros a membros do governo. Eu acho que o marco de saneamento, modificação do marco de saneamento é um tema muito caro a pessoas muito importantes do governo. Acho que o governo vai jogar duro. Por outro lado, temos ali o Arthur Lira sinalizando que a casa precisa se defender de decretos como o decreto do Executivo que modificou o marco de saneamento, né? Você modificou uma lei trabalhada na casa, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, por decreto. Eu acho que é uma coisa que o parlamento vai querer dar uma resposta. Então, acho que o melhor que a gente pode fazer é pressionar políticos, falar com políticos sobre isso, continuar a falar sobre o tema nas redes, continuar a lembrar as pessoas que o estado que a gente está é muito ruim. Não é que a gente tem uma área de excelência no serviço público e agora que está excelente querem privatizar. Não, a gente está horrível, a gente está no século XIX no saneamento público. Agora a gente está tentando fazer com que a gente chegue devagarinho ali no século XX. Então, essa é uma conversa que a gente tem que continuar a ter e ativar os nossos contatos, seja lá quem eles forem, pessoas que possam nos ajudar a manter esse tema vivo. Porque é uma janela de oportunidade. Se o PT, se o governo, se o pessoal que defende as estatais vence essa batalha, a gente vai ficar mais alguns anos para trás na questão do saneamento público. Basicamente, a gente retorna às metas anteriores e a gente passa a ter mais 30 anos aí até universalizar o serviço.
Sim, né? O que eu acho engraçado é que o Lula, ele também é bom nessa parte, né? De fazer tanto tropeço, né? Tropeçar tantas vezes repetidas ali, que faz com que o primeiro tropeço não parece, né? Já foi, já é passado, né? Porque Exato. o cara, o que eu brinco desde quando começou esse governo, o cara veio pra bater recorde, né? E ele tá ali, nossa, maratonista, tá correndo atrás, tá fazendo ali, ó. Eu acho que uma medalha de ouro que devia ser dada pro Brasil é justamente essa. De fazer tropeço político, Político maluco, a gente é bom. A gente é bom. né? Bem, tá aí, Dani, vocês queriam comentar mais alguma coisa, né? Acrescentar algo? Quando o Magno falou sobre a interferência, eu pensei de novo na interferência dos três poderes, que aqui no Brasil é uma palhaçada, mas se eu for entrar nesse mérito, a gente ainda fica por mais uma hora e 2 horas. Tu comentou disso, agora eu lembrei, Gente, eu tô montando um seminário no mestrado para dar uma aula sobre Montesquieu, né? E daí eu tava lendo disso e eu pensei, poxa vida, o Brasil, ele literalmente pulou, né? Estudou teoria política, a aula de Montesquieu foi a aula que ele faltou para ir pro barzinho tomar cerveja. Então, é complicado. é complicado. Você tem ali uma balança, uns três poderes, que você lê a definição, é tão lindo. É que nem você lê a carta do SUS. Você pensa, nossa, é linda, é tocante. Mas Que a gente É jamais verdade. chegou ao ponto Foda-se. de conversar e falar, não, mas ok, mas como é que a gente vai fazer isso? Só tipo, pô, não seria legal fazer isso? Seria. Mas não seria legal? Seria. Mas a gente ainda não chegou na próxima conversa, né? Mas como assim a gente vai fazer isso? Como assim a gente vai fazer isso tudo? a nossa teoria política... Desculpa. Eu ia falar só que a nossa teoria política do Estado brasileiro, ela é uma grande ficção científica. A nossa Constituição é uma carta de desejos, assim, né? Eu tenho uma passagem muito engraçada. E uma vez eu estava dando uma aula, eu estava falando sobre a importância dando aula aí na graduação. A importância da Constituição e tal, de você ter as normas que vão guiar a sociedade, mas que a Constituição não é tudo, né? Já que o povo também, né, a sua aderência às normas também tem uma influência muito grande. Por exemplo, né, se a gente traz a Constituição, perguntei isso retoricamente para a turma. Por exemplo, se a gente traz a Constituição sueca e implementa no Brasil, a gente não vai virar a Suécia, né? E as pessoas, tipo, mas se a Constituição é igual, as leis vão ser iguais. Aí, tipo, cara, não, olha só. Não é assim. É um desafio muito complexo, que é um desafio de concepção. O povo adora fazer um salto lógico, né? A famosa guilhotina de Hume lá, de pensar, não, é porque é Suécia que vai dar certo, aqui no Brasil a gente vai virar Suécia, né? Que a Suécia virou a Suécia porque eles escreveram um manual de instruções correto. Que eles escreveram uma Constituição boa, aí a Suécia virou a Suécia só por isso. E que é só a gente importar as normas deles, a gente pensa... Cara, é muito mais complexo do que isso. E a gente precisa entender as complexidades desse mundo, e que não é exatamente importar o que deu certo nos outros lugares. A gente sabe exatamente o que deu certo nos outros lugares. A gente precisa entender os processos que são complexos. Eu acho que, na verdade, né, se a gente pegar dos Estados Unidos e esperar 200 anos, né, pelo menos, talvez, né, eu acho que pior do que jogar uma moeda, né, é um tiro no escuro, a gente talvez consiga o caminho correto, né. Já viram aquela figurinha que é um gado, um boi, escrito tá na lei? Toda vez eu uso muito ela, porque toda vez que alguém fala assim, não, só você fazer uma lei que você resolve esse problema. Não, gente, não tem problema. É a mesma questão de judicializar. Não, vamos judicializar para resolver o problema que a lei falhou e o executivo também. O problema é tão mais complexo que isso. Vocês dois, o Magno e a Thay, como cientistas sociais, devem saber muito melhor do que eu. Eu só fico passando pano e limpando, enxugando um pouco tudo. Mas a gente também tudo passa isso que o Estado pano. faz. O melhor exercício do cientista social é passar pano. Aqui o Magno que não vai me deixar mentir. Eu passo pano em todas essas coisas, inclusive as coisas que a gente está criticando aqui. E a constatação, né, o diagnóstico
É diferente de você saber exatamente qual é o remédio que não vai matar o paciente. E é complexo isso. Por exemplo, a gente... eu não acho que tenha um grupo político hoje no Brasil que é satisfeito com a Constituição. E vários deles propõem uma nova Constituinte. Cara, você sabe qual vai ser a Constituinte que vai sair dessa nova... Sabe qual vai ser a Constituição que vai sair dessa nova Constituinte? Eu não sei. Talvez seja pior. Olha o Congresso. Você acha que vai ser uma boa Constituição? Tu acha que a gente agora vai decidir, a gente agora vai ter debates calmos sobre as regras que devem... Provavelmente não. Então, ao mesmo tempo, é um trabalho duplo, assim, né? Que você fala, porra, sei lá, democracia. Democracia é conhecida por dar resultados, por eleger os piores e dar resultados que vão, às vezes, encontro à vontade popular. A democracia não é muito bom em auferir a vontade popular e tal, se você faz com que a pergunta seja um pouco mais complexa do que o sim ou não. Por outro lado, eu tenho que passar pano para a democracia, porque as alternativas que a gente vê por aí nos últimos 300 anos não eram exatamente mundos nos quais eu gostaria de viver ao invés do mundo que a gente vive hoje. Então, a complexidade das situações também é reconhecer que as nossas soluções não são panaceias. Até voltando um pouco, como a gente estava falando, as empresas privadas de saneamento também vão ter problemas. Mas elas terão problemas tendo capacidade de investimento, tendo uma fiscalização que funciona, tendo os olhos da imprensa trabalhando ali muito mais diligentemente, porque agora a gente simplesmente já desistiu das empresas públicas. Os problemas da SEDAI era só mais um, porque a SEDAI tem milhões de problemas. Então, a gente tem uma série de ferramentas, de mecanismos para manter essa prestação de serviço em xeque. Mas a prestação de serviço não vai ser perfeita, né? O aeroporto privatizado não é perfeito, mas é um aeroporto que tem uma estrutura melhor, tem uma infra que atende melhor a população, que tem menos problemas, que a toalha do banheiro não precisa ser licitada. Enfim, a gente está no business de procurar soluções melhores. Não são as soluções perfeitas, mas são as melhores. Sim, um ótimo exemplo que, na verdade, eu acho que afeta todo mundo é pegar o metrô de São Paulo, né? Tu prefere a linha amarela ou tu prefere a linha vermelha, né? Exatamente. Não é que a linha amarela não atrase nunca, não fique nunca lotada, mas a comparação entre os serviços é um pouco óbvia. Você pode escolher uma, veja só, escolha. Exato, né? Bem, acho que já podemos encaminhar mais para o final, né? Muitas perguntas até que eu tinha até planejado, acho que já foram bem respondidas até, né? Justamente de ainda não cair no esquecimento. Ô Magno, eu gostaria de saber, né, como uma última pergunta, de 3 livros que você recomenda. Putz, essa aí a gente tinha que ter combinado antes. Deixa eu pensar em 3 aqui. Eu vou num clássico, e talvez o meu clássico seria o Sobre a Liberdade, do Stuart Mill. Acho que é sempre útil em qualquer decisão, em qualquer discussão. E nesses tempos em que a gente está usando mais o porrete do que o ouvido nas discussões, eu acho que Sobre a Liberdade é um baita livro. O Otimista Racional é um ótimo livro, do Matt Ridley. Tem uma edição brasileira, é legal, tem uma edição traduzida em português que é legal, mas é um livro sensacional que fala sobre como, fala além de muitas outras coisas, mas de como sociedades abertas são mais aptas à inovação, de como a interação entre povos faz com que melhores ideias surjam. É um baita argumento em favor da diversidade, mas como não é um livro de esquerda, o pessoal de esquerda ainda não se ligou. Como ambientes diversos são muito mais propícios à inovação do que ambientes
planificados, ambientes estáticos. Então, os povos que tinham mais contato com outros povos conseguiam inovar muito mais. Regiões que são mais abertas à imigração, à troca, a diferentes estilos de vida, são mais inovadoras, etc. E o meu último livro... eu vou ser super nerd se eu falar, mas isso faz ciência. É a Constituição da Liberdade, né? Que é um nome em português, que eu acho que o nome em inglês, que é os Fundamentos da Liberdade, na verdade, é o nome em português, que é melhor do que a Constituição da Liberdade, que é o título em inglês do Hayek. Os Fundamentos da Liberdade, para mim, é o livro que todo mundo deveria ler para entender o argumento liberal pela liberdade, né? Não é o argumento baseado na sapiência suprema. O liberalismo não é baseado na informação completa ou na informação perfeita, não é baseado na nossa superioridade intelectual, não é porque nós descobrimos uma ciência, como é a afirmação dos marxistas, mas pelo contrário, é porque a gente não sabe. O liberalismo é baseado numa ideia de humildade, uma ideia dos limites do nosso conhecimento. Por isso que nós somos liberais, porque nós desejamos que as pessoas tomem as decisões por si mesmas, não sendo possível que elas tomem as decisões em círculos coletivos, mas que sejam os menores possíveis, e que as vontades e as inclinações e que os desejos individuais sejam sempre preservados, porque na dúvida deixa que as pessoas decidam por elas mesmas. Então eu acho que não é a obra mais conhecida do Hayek, mas para mim é a obra fundamental do Hayek, porque ele explica essa questão tão fundamental para mim a respeito do liberalismo, que é a humildade de acreditar que nós não sabemos de tudo o tempo todo. Perfeito. Magno, gostaria muito de agradecer, né, de você ter vindo aqui, né, de ter aceitado nosso convite. E, né, espero, né, até as próximas oportunidades também poder chamar você para... Com certeza, né? Ainda mais de estar informado, tá no meio político ali, né? Uma pessoa maravilhosa que eu tô conhecendo agora. De fato. Então, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thay. Obrigado, Dani. Prazer te conhecer, Rafael. A Dani e a Thay eu já conheço. Sempre que vocês precisarem de mim para alguma coisa, do Livit para alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu nunca nego quase nada. Então, podem me chamar para tudo. Eu adoro ajudar. Quando eu comecei, não tinha quase ninguém fazendo quase nada. Poucas pessoas tinham que fazer quase tudo. Então, eu fico muito feliz com toda a iniciativa que eu vejo nascer. Eu quero ajudar todo mundo, porque eu sei o quanto é difícil e eu sei da contribuição que poucas pessoas podem dar para um lugar com tanta gente quanto é o Brasil. Obrigado pelo convite e estou sempre disponível para vocês, a qualquer hora, qualquer dia, para qualquer função. Obrigado. Rafa, deixa eu fazer jabá de 2 livros também. Achei bem tóxico, achei bem machista você cortar a indicação da parte da feminina. Mas tudo bem. Vou indicar o Deixe-me em Paz, Eu Te Deixo Rico, da Deirdre McCloskey. Tem pelo Clube Ludovico. Ainda vai ser lançado pela LVM, mas o Clube Ludovico é parceiro aqui do Instituto Damas de Ferro. Então já fica aqui esse jabá do nosso Instituto parceiro também. E indicar o meu livro, fazer meu próprio jabá sobre investimento estrangeiro, né, a ferramenta para o desenvolvimento econômico, que é pelo Instituto Escapalisto também, outro parceiro do Damas de Ferro. Vou deixar essas 2 indicações, porque já que o Rafael me podou, vou deixar só 2, não vou nem colocar 3. Que você faz parte do Damas, né? Me censure. Eu tô colocando convidado que a gente trouxe por aí. Você é de casa. Bem, muito obrigado, Magno. Obrigado, Ferrinhos, que ouviram até aqui, e até uma próxima. Obrigado mesmo. Boa noite para vocês. Boa semana. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Ferrinhos.